Olá, amigos. Com alegria apresento aqui para vocês o convite para se tornarem membros do nosso canal. Já faz aí algum tempo que a gente vem fazendo lives, sempre às 21 horas, tratando de aspectos da agenda do globalismo, que, como vocês sabem, quem acompanha o nosso canal, são vários aspectos de questões complexas que envolve toda uma mentalidade que está aí se impondo com uma agenda que é antinatural, desumana e profundamente anticristã, como a gente tem falado nas nossas lives. E como vocês sabem, o meu olhar sobre toda essa realidade, que não é só econômica, social, política, cultural, mas acima de tudo espiritual, é um olhar a partir do pensamento cristão, com base na sã doutrina católica, que creio, de um rico magistério de séculos, de 2000 anos, porque trata-se de um combate espiritual, como a gente sempre diz, porque é joio e trigo juntos, a cada geração, com suas tribulações, até a grande tribulação na última geração, na geração final, como a gente sempre tem falado nas várias exposições que a gente faz sobre temas da atualidade, como vocês sabem. Por isso que, atendendo ao pedido de inscritos aqui no canal, eu vou oferecer um curso sobre o Apocalipse, que tem a ver com tudo isso que a gente está vendo nas nossas lives, mas aí com um formato diferente das lives, com mais aprofundado, né? Com uma abordagem mais aprofundada. Não vai ser assim um apontamento por alto, como a gente sempre tem feito, né? Mas uma visão de conjunto das muitas interpretações do Apocalipse ao longo desses 2000 anos até hoje. Vocês vejam, eu cheguei a mostrar em uma das lives esta obra aqui do Beato de Libana, um livro belíssimo aqui nessa edição de M. Moleiros, com iluminuras bonitas aqui, né? E bem ilustrado, com passagens do Apocalipse. Então, essa obra do Beato de Libana é um dos trabalhos mais ricos, né? Na abordagem, no enfoque, tem muita coisa boa. Bom, tem vários autores aí. E, então, é assim, o curso sobre o Apocalipse vai ser assim, uma visão de conjunto das muitas interpretações do Apocalipse nesse tempo, né? Nesse período de 2000 anos até hoje. E cada um dos autores, cada um que deu a sua interpretação, com o impacto dessas interpretações em cada época e hoje, para que a gente possa entender essas visões de cada um desses autores, mas assim, com objetividade, com referências, com bibliografias, contextualizações, conceitos. Tudo isso é muito importante. Como eu falei numa das lives, a gente tem aí quase, se a gente for ver, quase 200 interpretações em diversas épocas. Então, esse vai ser o primeiro curso que eu pretendo oferecer aos membros, com uma aula por semana de aprofundamento. Vou trazer todos esses textos, o que tiver originais eu vou trazer, e com fonte, com links, com documentos, com comentários, né? Com o que de melhor foi produzido na reflexão desse importante tema, especialmente para nós cristãos. Então, tudo aquilo que a gente está vendo nas nossas lives, assim, uma partilha informal, com apontamentos que eu tenho feito, tudo isso que a gente tem tratado tem um ponto importante, porque são aspectos que a gente vai observando hoje, esse processo do globalismo de hoje vem acentuando o quê? Uma profunda mutação
cultural, radical e global, que a gente observando bem essa situação toda, a agenda do globalismo, a gente vai vendo, vai observando que esta agenda prepara em todos os campos, em todos os níveis e também a sua base material, com a sua estrutura da teia global, que quer enredar tudo e todos nesse controle de tudo em todos, de tudo e todos, né? Sem precedentes na história, porque agora em nível global, usando a tecnologia para isso. Então a gente vem observando hoje, sabe, e de modo rápido, acentuado, esta profunda mutação cultural, radical e global que a gente está vendo. E como cristãos a gente sabe disso, isso tudo que está em curso agora aqui no século XXI prepara as condições para a ação do anticristo. Então, à luz da fé, esse fenômeno, esse processo precisa ser entendido diante de tudo isso que está acontecendo. E para os que têm fé e querem discernir sobre o que está acontecendo e o que está por vir, preciso saber, conhecer todas essas interpretações, justamente para saber discernir, tá? E também se posicionar, é aquilo que eu sempre falo, aquela pergunta de que lado estamos, e o Deuteronômio sempre, eu recorro a esta passagem do Deuteronômio, que ele responde dizendo: escolhe, pois, a vida. Então, a cada geração, escolhe, pois, a vida. Mas que vida? O cristão sabe que deve escolher a vida verdadeira, estar enxertado na videira de Cristo, para que a verdade, com caridade, faça vicejar a verdadeira vida. Então, esse é o desafio, mesmo nos dias de hoje, com tudo isso que a gente está vendo. Então, é justamente esse discernimento que se faz necessário, porque todos os enganos que estão aí, com muitos prodígios, que a gente já está vendo, propiciados pela tecnologia, principalmente, tudo isso a gente está vendo, está preparando as condições para a ação do anticristo. Então, vocês vejam, você pega, por exemplo, aqui, ó, esse trabalho aqui do cardeal Henry Edward Manning, o Papa e o Anticristo. Então, tem vários autores que eu vou trazer, mas ele diz uma coisa interessante, importante aqui nesse texto dele. Ele diz assim, preste atenção nesse ponto que é importante. Ele diz, é fácil entender como o Anticristo se oporá a Deus, sendo o antagonista de Cristo, e como ele se exaltará ou se elevará acima de tudo que é chamado Deus e adorado. Porque ao suplantar o verdadeiro Messias, ele se colocará no lugar do Deus encarnado. É o que a gente, né, como cristão, sabe que é isso que vai acontecer. Já está em curso. E continua aqui, né, o cardeal Manning. Nem é difícil entender como aqueles que perderam a ideia verdadeira e divina do Messias podem aceitar uma falsa e, deslumbrados com a grandeza de seus sucessos políticos e militares, e inflados com as noções panteísticas e socinianas da dignidade do homem, podem prestar à pessoa do anticristo a honra que os cristãos prestam ao verdadeiro Messias. E ele conclui dizendo nesse trecho, eu tenho tocado nesse ponto porque São Paulo opõe com proeminência na descrição do anticristo. E porque a tendência da crédula infidelidade que aumenta no mundo, à medida que a fé diminui, está visivelmente preparando os homens para tal engano coletivo. Então, essa observação dele
é muito importante, e você tem nessas interpretações do Apocalipse também várias interpretações do Anticristo, tá? Então a gente vai cumprir, vamos procurar ver o que diz cada um, tá? E depois ter uma visão de conjunto de tudo isso, porque esse é o X da questão. Entender essas diversas interpretações para que haja o discernimento, como eu disse, que é muito importante. Eu cheguei até numa live comentar com vocês que só sobre o Apocalipse a gente tem aí mais de 100 interpretações. Eu fiz aqui um apontamento, deu 170 interpretações que impactaram, que influenciaram com consequências. E então você pega um tema desses, a primeira coisa que você precisa saber é quem está interpretando, a partir de que premissas, porque a gente vê na profecia de Jesus, Marcos 13, Mateus 24, ele próprio diz claramente, ele diz, cuidado, que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e seduzirão a muitos. Então, é preciso muita vigilância nesse tema. Então, por isso que é preciso entender todas as interpretações, pelo menos as mais relevantes, as mais importantes, as mais impactantes dessa temática, que é uma temática bem complexa, que requer, assim, uma compreensão, sabe, da Sagrada Escritura, da história e tantos outros fatores que são importantes nessa reflexão. Vocês vejam, nesses 2000 anos, desde São João Evangelista, que escreveu o Apocalipse, na ilha de Patmos, teve aí muitas e muitas interpretações, inclusive já na época, já do primeiro século, já no segundo século, no primeiro e segundo século do cristianismo, só para dar um exemplo, já haviam vários apocalipses. Já haviam vários apocalipses, tinha aí o Apocalipse de Pedro, o Apocalipse de Paulo, e foi no concílio, a gente vai ver essa contextualização. Então, foi no concílio que se estabeleceu os livros do cânon bíblico, os apócrifos não foram incluídos, nós vamos ver por que eles não foram incluídos, e ficou um só, o Apocalipse, o de São João, evangelista. Agora, por que o de São João? Também vamos ver no curso também. E por que a cada geração aí aparecem várias interpretações? Nós vamos ver por que também. O que se sabe, né, e nós cristãos sabemos, que haverá grande tribulação na última geração, que só o Pai sabe. Só o Pai sabe quando. Ninguém mais. Então, o que aconteceu? Apareceu um monte de gente nesse período todo, dizendo, é agora, é daqui a não sei quanto tempo, e por aí afora. Então, está cheio. Quando o próprio Jesus disse, só o Pai sabe quando. Então, vocês vejam, tem uma lista enorme de interpretações, com correntes diversas, com enfoques diversos, nós vamos ver todos esses autores. Você pega, eu dei aqui alguns exemplos, Santo Hilário de Poitiers, Martim de Tours, Gregório de Tours, Papa Silvestre II, Santo Agostinho, Joaquim de Fiore, esse é controverso, tem bastante controvérsia do Joaquim de Fiore, vamos ver as controvérsias. Papa Inocêncio III, São Tomás de Aquino, eu sou da linha de São Tomás de Aquino, vamos ver a visão de São Tomás de Aquino da realidade última. Jean de Roquetelat, esse era alquimista. Então a gente vai ter que saber, a gente vai ver essas distinções. Isso são vários. Sandro Botticelli, aquele pintor do Renascimento. Thomas Müntzer, Melchior Hoffmann, Miguel Serveto, Lutero, Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo tem um livro, o Livro das Profecias, entendeu? Então vocês vejam, vocês têm vários aí que deram a sua interpretação. Tem judeus também,
o Sabbatai Zev e todos, tá? Assim, com previsões, muitas que não bateram, não deram certo, tá? Então, nós vamos ver tudo isso. O Henry Archer escreveu um livro, O Reinado Pessoal de Cristo na Terra. Nicolau de Cusa, eu tenho até aqui um livro do Nicolau de Cusa aqui, Nostradamus, esse é bem conhecido. Você tem John Wesley, esse é metodista, Guilherme Miller, batista. Então, vocês vejam, sabe? Tem bastante. Estou citando aqui só alguns, tá? Que influenciaram grupos, comunidades. John Cumming, o Joseph Morris, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vocês vejam um exemplo, esse Morris profetizou que Jesus reencarnaria e nasceria de um árabe em Jerusalém em 1909. Vejam só. Então é assim, em meio a todas essas interpretações, tem muita maluquice no meio também. Tem. E a gente vai ver. Então a gente tem que ter, né? Tem que conhecer, saber qual a visão de um, qual a visão do outro, o contexto, a influência, o impacto, as consequências, entendeu? E discernir. Vocês têm aí o Jonas Wendell, adventista, Margaret Howen, que é outra adventista, as conhecidas testemunhas de Jeová, até hoje estão aí, Dorothy Martin, inclusive essa Dorothy Martin chegou a falar em OVNIs, OVNIs, que fazia parte de uma Irmandade dos Sete Raios. Então, vocês vejam, nós vamos ver tudo isso. E o Herbert Armstrong, com várias previsões, o pessoal do Brahma Kumaris, fundado pelo Kirpalani. Agora, mais recentemente, o José Arguelles, com toda aquela história do calendário maia, o Apocalipse ia ser em 2012, sabe? Aquela coisa toda. Então, a lista é enorme, tá? De gurus, intérpretes, tá? Tem os grandes santos da igreja. Então, a lista é enorme. Então, quando a gente fala no Apocalipse, a gente tem que, sabe, aquilo que eu já disse, peraí, quem é que está falando? Baseado no quê? A partir de quais premissas? Quais as fontes? Tá? Então, tudo isso é muito importante. Então, esse vai ser o primeiro curso que eu vou oferecer aqui para os membros, mostrando esses diversos olhares sobre o Apocalipse, nas diversas épocas, os conceitos chaves para a compreensão desse livro que encerra a Sagrada Escritura e que tem, quando você observa, né, tem uma coerência temática com todo o relato da Sagrada Escritura, desde o primeiro livro. O Gênesis tem toda uma coerência, por isso o Apocalipse de São João. Mostrando, então, nesse curso, como eu falei, as diversas interpretações ao longo da história até hoje, o que cada um disse, previsões feitas, o que deu certo, o que não bateu, tá? O que é maluquice, tá? Vamos ver tudo isso. Tá? O que é consistente, o que é argumento convincente, os melhores estudos, tá? As obras que realmente são referências, tá? Nesse estudo, as que têm fundamento teológico, sabe? Então, são essas coisas assim que a gente vai estar fazendo essa abordagem. O curso vai ter uma aula por semana para os membros e por um custo muito acessível, tá? O YouTube tinha lá várias opções, eu escolhi uma bem acessível, R$19,99, R$20, quer dizer, é uma coisa bem acessível mesmo, para que você, como, né, inscrito, tornando-se membro, possa ter acesso a este curso e outros que depois, na sequência, a gente vai procurar apresentar também no tempo devido, tá? E todo esse material, eu vou estar trazendo, como falei, as referências, a bibliografia de cada um dos autores, os estudos feitos a respeito, aquilo que de melhor foi produzido na reflexão desse importante tema. Então, eu espero, assim,
dar mais essa contribuição para a reflexão desse tema que é muito importante e que requer uma abordagem idônea, séria, precisa, objetiva, tá? E que permita não apenas a compreensão dessa obra fundamental, o livro das revelações, né, o livro da revelação, como também, principalmente, isso que é o mais importante, como cristão, que nos ajude a fortalecer a fé. Então, essa é a mensagem que eu deixo aqui, tá? Agradeço desde já todos aqueles que nos acompanham nas nossas lives, pela confiança, né? E pela participação, pelo interesse, e vamos prosseguir com as lives e também com esse primeiro curso aqui para os membros. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.